Quando eu cheguei à beira do caixão, a lágrima desceu de sangue da minha mãe, começou a escorrer assim. E eu jurei na borda do caixão da minha mãe, aos 6 anos de idade. Eu fiz um juramento que eu falei, ó, quando eu crescer, eu vou ser um cara cabuloso e eu não vou dar boi pra ninguém, eu vou ser o cara. Uma véspera de Natal, eu tinha acabado de perder nossa mãe. Eu vi meu irmão comendo comida do lixo. Eu falei pra ele, poxa, você vai comer comida do lixo um dia de Natal. Meu irmão mexendo no lixo. E comendo comida do lixo. Eu falei, pô, mas você tá comendo comida do lixo? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, eu tô com fome, nós não temos o que comer. Não tinha nada dentro da nossa casa. Puxei ele e falei, ó, a partir de hoje, você não come mais comida do lixo. Sabe por quê? Porque eu vou virar ladrão. E eu vou virar um ladrão perigoso e você é um cara famoso e cabuloso. Eu continuava líder, chefe do primeiro escalão do PCC, o primeiro comando da capital. É cara no pó. Sabe por quê? Hoje o leão vira ovelha, porque eu sou o Deus da terra. Caco, barro, cara no pó. Sabe por quê? O leão hoje vira ovelha. Eu saúdo a amada igreja na Santa Paz do Nosso Senhor Jesus. Eu sou o Diácono Márcio. Eu vim aqui hoje trazer o meu testemunho e eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural na vida de cada pessoa que ouvir a esse testemunho, porque graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que eu estou liberta no caminho do nosso Senhor Jesus. Outra hora fui uma pessoa que não tinha mais solução perante os olhos humanos, mas eu vou contar um pouco da minha história e depois eu tenho certeza que Jesus vai falar ao vosso coração e eu tenho certeza que através desse humilde testemunho vai edificar muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas que outra hora achavam que a vida não tinha mais solução, achando que a vida estava tudo acabado, e nunca acaba, porque dentro disso tudo tem um começo, e esse começo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu tive uma infância muito dura, uma infância difícil. Aos 6 anos de idade eu presenciei o assassinato da minha mãe. Foi às 6 horas da tarde, num sábado, um rapaz adentrou dentro do bar da minha mãe. Ali eu estava na cozinha juntamente com a minha mãe, meu pai estava no balcão. Tinha uns rapazes jogando dominó, outros rapazes jogando sinuca. E esse rapaz entrou alterado, ele tinha acabado de sair de uma cadeia, de dentro do Carandiru, ele era vizinho nosso. Só que ele estava ele estava muito drogado, exaltado, com cachaça, com cocaína. E ele perguntou para o meu pai se meu pai tinha bala. Aí meu pai falou, não menino, como meu pai conhecia ele também desde pequeno, falou para ele, não rapaz, eu não tenho bala. E meu pai não entendeu, mas vocês vão entender no decorrer desta gravação qual era a bala que esse homem estava pedindo para o meu pai. Só que o meu pai achou que era bala, e antigamente aquelas balas que ficavam no baleiro, aqueles baleiros de vidro, estava vazio. Meu pai falou, moço, eu não tenho bala. Só que o meu cunhado, jogando dominó com outros rapazes, alcoolizado também, falou, eu tenho bala, mas é tanto. E nisso daí esse rapaz sacou um revólver calibre 38. Na hora que ele foi apontar para o meu cunhado que estava na mesa pedindo, falou, então você vai dar as balas que eu quero. E meu cunhado já se assustou. Nisso meu irmão, na época tinha 18 anos, meu irmão mais velho, ele se chama Antônio. Aí ele estava servindo exército, ele conseguiu dar paralisou esse rapaz não foi um mata-leão, ele grudou nos braços dele, apoiou o queixo na nuca dele e esse rapaz ficou sem movimento, por ele estar embriagado também. Mas nisso tudo, meu irmão lutando com ele, meu pai também já se desesperou.
pegou um pedaço de cano de ferro que estava atrás do balcão, conseguiu alvejar ele na cabeça, mas nesse momento esse rapaz conseguiu dar um disparo de arma de fogo, e esse disparo acabou acertando a mão do meu cunhado, que quando o meu irmão grudou ele, o meu pai veio para acertar ele, meu irmão gritou pro meu cunhado, toma o revólver dele. Meu cunhado também estava alcoolizado, grudou no bico do revólver, foi onde saiu um disparo. Nesse disparo, eu estava dentro da cozinha, eu e minha mãe e minha sobrinha. Foi aí então que minha mãe falou, filho, isso aí é um tiro. Eu falei, não mãe, mas eu tô vendo tudo, porque eu tô no corredor entre a cozinha e o bar. Eu tô vendo tudo. Só que eu falei, não mãe, isso aí foi uma bombinha, isso aí, calma mãe. Mas eu tô vendo toda a cena e minha mãe não está vendo. Nisso daí saiu um segundo disparo. Nesse momento meu irmão caiu com esse rapaz, ele deu o terceiro disparo que pegou no baleiro, quase acertou a cabeça do meu pai. Foi quando minha mãe falou, Márcio, isso é tiro, e ela me empurrou. Quando ela me empurrou, ela viu o meu irmão agarrado com esse homem. E já aquele monte de sangue que o meu cunhado tinha acertado um disparo na mão dele, e os outros dois disparos, um errou meu pai, o outro acertou a perna do meu cunhado também. E nisso minha mãe saiu desesperada naquele corredor, gritando para aquele homem, não faça isso, não faça isso, não mata o meu filho, não mata o meu filho. E eu segui minha mãe. Nesse momento, meu irmão caiu com esse rapaz e saiu o quarto disparo. Nesse quarto disparo, eu vi minha mãe sentando na porta do bar de casa, eu tô junto com a minha mãe. Foi aonde eu apoiei minha mãe e falei, mãe, o que está acontecendo? Ela falou, filho, esse homem machucou. Esse homem me machucou. Quando eu olhei assim no vestido da minha mãe, estava uma marca de pólvora e um buraco de bala. E nisso eu me desesperei. Aos 6 anos de idade, eu entrei em total desespero e gritei para o meu irmão, olha Tonho, esse homem machucou a nossa mãe. Meu irmão também, quando viu aquilo acontecendo com a nossa mãe, o meu irmão largou esse homem. E esse homem apontou a arma para o lado do meu irmão. E aqui eu estou segurando minha mãe, meu irmão veio socorrer a minha mãe. Eu gritei para o meu irmão, falei, corre que esse homem vai te matar também. Foi aonde meu irmão correu para um lado, eu continuei com a minha mãe na porta do bar e esse rapaz correu para o outro lado. Nisso, esse acontecimento foi num sábado, eu lembro como hoje, eu tinha 6 anos de idade, foi 6 horas da tarde. No domingo, às 6 horas da tarde, eu estou juntamente com nossos familiares, minha mãe estava em coma, ela já tinha feito 3 operações, porque o tiro que ela levou no abdômen foi de bala dum-dum, estourou o fígado, o rim, o intestino da minha mãe. Na época ela tinha 45 anos de idade, uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa que criou 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Domingo, às 6 horas da tarde, infelizmente, chegou a notícia que minha mãe tinha falecido. Mas antes dela falecer, ela era católica. Ela acreditava em São Pedro, São Manuel, Virgem Maria, São Benedito. Ela era católica total. Mas antes dela falecer, ela ficou agitada no hospital, o médico ligou e ela só conseguiu bater os lábios. E nisso o médico entendeu que ela queria falar com o irmão dela, meu tio Raimundo. Só que o meu tio Raimundo morava em São Bernardo. Aí ligamos, meu tio veio. E para você ver, quando Deus quer salvar uma pessoa, Deus salva. Minha mãe era incrédula, acreditava em Deus de Baal, se prostrava a Deus de pedra, mas na última hora dela, ela ainda conseguiu falar que queria falar com meu tio Raimundo. Nisso, maior desespero, meu tio veio de São Bernardo. Quando meu tio adentrou o hospital, que o médico liberou, falou, ó, a sua irmã está na mão de Deus, porque o que nós tínhamos que fazer, nós já fez por ela e
Só um milagre de Deus na vida dela. Aí meu tio entrou dentro do UTI, que não pode, perante, né, a norma dos hospitais. Assim que meu tio entrou no UTI, minha mãe, ele pegou na mão da minha mãe e falou, apertou a mão dela, falou, Rosa, se você está me ouvindo, você aperta a minha mão. Aí minha mãe deu um aperto na mão dele. Aí meu tio falou para ela assim, meu tio pastor de igreja, um homem que outra hora era do exército, largou o exército, tinha carreira, era diretor da Volkswagen, ele largou tudo para fazer a obra do Senhor. E meu tio falou para minha mãe, Rosa, você quer aceitar Jesus nesse momento? Nisso minha mãe só bateu os lábios dela e os aparelhos começou a disparar. Aí os médicos vieram e deram o óbito da minha mãe. Mas Deus, quando quer, Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele leva para o céu. Porque independente do que nós somos, Deus faz o melhor para aquele que reconhece a Ele. E minha mãe, na última hora, reconheceu Jesus. E a Bíblia nos ensina hoje, porque hoje eu tenho um conhecimento da palavra. Não interessa se você é ladrão, é assaltante, é traficante, é matador, é prostituta, é idólatra, é macumbeiro. Não interessa o que você é. Se você reconhecer Jesus, Ele te leva para o céu. E minha mãe, assim que reconheceu Jesus, ela veio a falecer. Não foi diferente também com a minha outra irmã, a Celis Dalva. Ela era mãe de santo de Candomblé, tinha vários espíritos. Eu lembro que quando minha mãe faleceu, ainda eu era pequeno, ela me levava para fazer os despachos lá nas encruzilhadas. E ela falava para mim, Márcio, olha para trás. Eu ficava no meio danado, né, que era no meio dos matos. E quando nós chegávamos no mato, a primeira coisa que acontecia era... Aí depois que eu fui entender que eram os demônios que já estavam ali. Aí ela entregava o despacho e falava para mim, não é para trás não. Eu firmava e saía com ela. E essa minha irmã também, mãe de santo, teve câncer nos ossos. E antes dela morrer, antes dela descansar, Deus não permitiu a morte dela. Enquanto ela não reconheceu Jesus, ela não descansou. Porque quando Deus tem um projeto e um propósito na minha e na sua vida, Ele faz. Porque muitos, a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então você não adianta, se você é traficante, é homicida, é assassino, é macumbeiro, é prostituta, é alcoólatra, é idólatra. Não adianta. Quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, Ele cumpre. Propósito não é chamado. Chamado todos são, mas propósito, ele se cumpre. Sabe por quê? Porque eu sou um propósito, hoje vivo na presença do Senhor. Agora vou falar um pouco da minha história. Depois disso, que minha mãe faleceu, eu vou continuar no propósito, porque eu fui morar 6 meses na casa da minha tia e do meu tio. Passou poucos meses que minha mãe morreu, meu tio, Deus recolheu dentro da igreja. Ele acabou o culto, sentou do lado da minha tia e Deus levou para o céu. Dentro de mais 3 meses, meu pai faleceu. Então, o alicerce da nossa casa foi tirado. Permissão de Deus, porque tudo que acontece na minha e na sua vida é permissão de Deus.
Muitas vezes reclamamos, puxa, por que isso na minha vida? Por que meu filho é assim? Por que minha mãe é assim? Por que meu irmão é assim? Por que meu marido é assim? Deus quer o nosso bem, mas a Bíblia nos ensina também o quê? Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você queira fazer. Deus não te obriga a nada. Então, eu já tinha esse propósito na minha vida. Fui morar com a minha tia e com meu tio. Meu tio faleceu, eu fiquei 6 meses morando com a minha tia. Aos 12 anos de idade, eu fui batizado nas águas. Não entendia nada, era uma criança. Tinha acabado de perder meu pai, minha mãe, sabe? Quando tiram o alicerce da sua vida. Então eu era o menor da tribo, porque 10 irmãos, eu sou o caçula. Hoje eu tenho 51 anos de idade, pela misericórdia do Senhor. Então eu era o caçula dos 10. Fui morar com a minha tia. Então, por isso que eu falo, o propósito de Deus, Ele há de te alcançar. Aonde você estiver, não tem jeito, porque aos 12 anos eu fui batizado nas águas, mas não tinha sabedoria, não tinha entendimento. Cresci, fui adolescente, fui jovem, aos 18 anos de idade, já aos 14, aos 18, já estava no crime. Porque quando minha mãe faleceu, eu lembro como hoje, eu encostei na beira do caixão dela, desceu uma lágrima de sangue nela aqui assim, ó. Escorreu um sangue nela, eu não sei de onde esse sangue saiu da minha mãe, porque ela tinha feito autópsia, tinha feito tudo. E a autópsia, o pouco que eu entendo hoje, ele limpa, tira todos os órgãos, não fica nada. Estanca o sangue, limpa a pessoa, costura, ali só tá a carne, o resto tá tudo fora. E eu encostei no caixão da minha mãe, eu, com medo, não queria ver a minha mãe, porque foi uma coisa que eu carrego até hoje comigo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Hoje eu entendo que foi permissão de Deus. Mas isso me levou ao mundo que eu vou te contar. Começo, meio e fim. Foi dessa forma. O caixão chegou, meu irmão, meu pai, todo mundo lá. E eu não queria ver minha mãe. Eu falei, eu não vou ver, eu não acredito que minha mãe está morta. Porque eu estava dentro da cozinha com ela no sábado, às 6 horas da tarde. No domingo, às 6 horas da tarde, o corpo da minha mãe já estava dentro da nossa casa sendo velado. E eu não acreditava. Muita insistência. Minha professora do meu colégio estava no velório, estava todo mundo, porque minha mãe era uma pessoa super conhecida onde eu moro. Até hoje, parada 15 de novembro, Zona Leste de São Paulo, ao lado de Guaianazes. Então eu não queria ir. Aí muito insistiu, minha professora me levou até a beira do caixão. Aí quando eu cheguei à beira do caixão, a lágrima desceu de sangue da minha mãe, começou a escorrer assim. E eu jurei na borda do caixão da minha mãe, aos 6 anos de idade. Eu fiz um juramento que eu falei, ó, quando eu crescer, eu vou ser um cara cabuloso. E eu não vou dar boi para ninguém, eu vou ser o cara. Então, hoje, como eu sou leitor da Bíblia, tudo que eu vou você profetizar na vida da tua família, na vida do teu filho, na vida do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, de quem for, até mesmo da pessoa que você não gosta, porque a Bíblia nos ensina a gente a amar os nossos inimigos, porque é fácil eu gostar de quem gosta de mim. Então a sua palavra ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. E eu, aos 6 anos de idade, eu jurei na borda do caixão da minha mãe, quando a lágrima de sangue desceu do olho dela, eu não sei como, que eu ia ser um cara cabuloso e não ia dar boi para ninguém, mas eu ia ser certo. Porque cometeram uma injustiça grande
com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa tão boa, tão... Quem tem mãe sabe, né? A mãe pode ser o que for, é mãe, não interessa. Então foi dessa forma a minha adolescência. Quando eu completei 14 anos de idade, eu já estava no crime. Já era um cara que tinha um conceito, já era um cara que já estava morando com uma traficante, dona de uma grande favela. Ela largou o marido dela. O marido dela era policial militar, largou ele para ficar comigo. E essa mulher praticamente me criou, porque ela já tinha uma idade mais avançada de que a minha um pouquinho, e eu não tinha ninguém. Depois que eu perdi minha mãe e meu pai, eu conheci a fome, eu conheci a rua, eu conheci o viaduto, eu conheci as drogas, eu conheci a prostituição. Um dia eu estava no lugar, outro dia eu estava no outro, e juntamente comigo meu irmão, que é 3 anos de diferença de mim, que hoje eu tenho 51, ele vai fazer 54 agora, 17 de julho. Esse meu irmão, eu levava comigo, porque ele não tinha noção de nada, ele era um cara medroso, se vamos pôr no dia de hoje, um cara cagão, então ele tinha medo de tudo, por ter visto aquilo que aconteceu com a nossa mãe. Então eu, como menor da casa, eu andava como maior para cuidar dele. E aonde eu chegava eu falava, ó, eu fecho aqui, mas esse aqui tá comigo. Mas só que ele não fazia nada de errado, porque ele era medroso. Mas eu falava, não, só vou se vai me dar assistência, tem que dar assistência pro meu irmão, que eu não vou abandonar meu irmão. Sabe por que isso? Porque uma véspera de Natal, eu tinha acabado de perder nossa mãe. Eu vi meu irmão comendo comida do lixo. Eu falei para ele, poxa, meu, você vai comer comida do lixo um dia de Natal. Meu irmão mexendo no lixo. E comendo comida do lixo, eu falei, pô, mas você tá comendo comida do lixo? Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou, meu, se liga, eu tô com fome. Então a fome, ela leva você a cometer certos tipos de situações que perante a justiça é errado, porque se você roubar, matar, destruir, a gente sabe que é errado. Nesse dia que eu vi o meu irmão, no dia de Natal, comendo comida do lixo, eu falei, poxa, mano, ele tava com 10 anos, eu já tava com 7 para 8. Eu falei, e aí, meu? Ele falou, eu tô com fome, nós não temos o que comer. Não tinha nada dentro da nossa casa. Para não falar, eu consegui arrumar 2 chuchu no pé da vizinha que eu roubei, perdão da palavra, mas eu roubei, que não era meu. Eu subi, tirei, escondido. Falei, pelo menos chuchu já tem. Se nós arrumar um pouquinho de arroz e um pouquinho de óleo, já dá para comer o chuchu com arroz. Mas nesse dia, novamente, eu profetizei com a minha boca. Porque a tua boca ela tem poder para abençoar e amaldiçoar a tua casa, a tua parentela, a tua família, até mesmo as pessoas que você não gosta. Mas maldito é aquele que amaldiçoa, bendito é aquele que abençoa. Hoje eu posso falar, porque hoje eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, eu profetizei novamente, puxei ele e falei, ó, a partir de hoje, você não come mais comida do lixo. Sabe por quê? Porque eu vou virar ladrão. E eu vou virar um ladrão perigoso e você é um cara famoso e cabuloso. Foi dessa forma que eu falei para o meu irmão. Só que Satanás, a palavra diz que ele fica ao derredor, bramando como leão e ó, atento em tudo que você fala para que ele venha trabalhar. Então o diabo trabalha no que você fala. Então, novamente eu profetizei. E tudo que eu profetizei aconteceu na minha vida. Não é mérito, mas hoje serviu para isso. Que hoje eu estou aqui testemunhando a minha história. Porque Deus falou que através da minha história muitas pessoas iam reconhecer que verdadeiramente
Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus honra e tem mais um detalhe, e leva para o céu. Amém? Então é isso que eu quero te dizer nesse dia de hoje. Aos 14 anos me ingressei no crime. Aos 18 conheci a primeira cadeia. 4 meses saí e falei, o bagulho é doce. Falei, não, o bagulho tá suave. Só que já sou um preso de alta periculosidade. Já sou conhecido, não só onde eu moro, temido em várias cidades, em vários lugares. Porque quando você dá vazão ao inimigo, ele entra e faz o que ele quer. Só que eu tinha um lema: não matar pai de família, não roubar pobre e não tirar nada de ninguém que não tem. Eu me inspirava no Robin Hood, eu falava, eu sou o Robin Hood da vida. Eu tirava dos grandões, chegava na favela e fazia festa. Abria os malotes, falava, opa, hoje nós estourou. E aí, tia, tá precisando do quê? Vai comprar. E toma, era desse jeito. Então eu me inspirava no Robin Hood. E foi assim que eu comecei. Aos 18, novamente, fui preso. Saí, aos 19, fui preso de novo. Aos 20 anos, fui preso. Dessa vez permaneci 13 anos na cadeia. Foi nesse tempo que eu conheci o crime. Já era, né, vamos, entre aspas, um cara ligeiro, né, que os caras já falavam, o moleque aí é ligeiro, o moleque aí tem futuro e tal e tal. Mas nesse tempo nasceu o primeiro comando da capital, 1994, nasceu o PCC. Eu já estava tirando 1, 2, 3, 4, já estava 5 anos preso na cadeia. Já era um preso conceituado, um preso conhecido na penitenciária do estado. Os caras levantou a bandeira e falou, hoje está nascendo o 1533, o primeiro comando da capital. Eu falei, pô, irmão, da hora e tal, é nóis. Só que eu já me encontrava em Taubaté, um presídio diferenciado de segurança máxima. Aí o Salve chegou lá também. E aí os irmãos elaboraram um estatuto, finado Misael. E vocês não imaginam de onde ele tirou os 10 primeiros itens do estatuto do primeiro comando da capital. De dentro da Bíblia Sagrada. Hoje eu posso te dizer, quando Deus quer, até o diabo obedece. Então se você crer, será salvo tu e tua casa. Tá bom? Então nasceu o PCC. E os 10 mandamentos foi tirado de dentro da Bíblia. Aí passou o salve, e aí rapaziada, quem tá? Eu falei, aí chegou no meu, porque isolamento é tudo separado. Aí chegou na minha janela, eu falei, pô, mano, eu tô com vocês aí. Quem tá? O Gagamel e tal. O Gagamel, e aí, Gagamel, e aí, irmão e pau. Eu falei, mano, eu tô com vocês, mas eu sou meio loucão e tal, e pau, não quero compromisso com nada. Mas é vida que segue, onde eu chegar eu tô com vocês e tal, é junto, misturado e tal. Os caras, não, vem. Ô, Gaga, é isso mesmo, na época eu tava na flor da idade, 23 anos, bonitão, puro suco, me senti o cara. Eu achava que eu era o cara. Mas lá na frente você vai entender quem é o cara. O cara tá aqui. Você vai entender o que eu quero te dizer. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você que sofre de depressão, você que sofre de alcoolismo, você que não consegue sair da prostituição, do seu casamento, você que tem um filho drogado, você que tem um filho preso, você que tem uma filha na prostituição, ou tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Sabe por quê? Porque eu era tudo isso. Eu matava, eu roubava, eu destruía, eu fumava, eu cheirava, eu bebia, e eu ia pro candomblé.
Sabe que eu ia pro candomblé? Eu ligava os pais de santo para ver se, oi, aquele banco que nós vai pegar essa semana vai dar certo. O pai de santo falava, vai que é daquele jeito e tal. Entendeu? Então tudo ilusão do mundo. O mundo hoje está aí, ó, do jeito que o diabo gosta. Mas tem um remédio. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E continuei minha caminhada nisso, saí da tranca, passei em vários presídios, passei em mais de 33 presídios. Durante esses 13 anos que eu tirei, passei em mais de 33 presídios, fora a tranca. E nós, onde chegava, era o primeiro comando da capital. Nisso Deus já tinha um chamado para mim, porque em vários lugares, que nas cadeias a palavra é pregada também. E várias pessoas profetizavam na minha vida, mas eu não era Saulo, e nem muito menos Paulo, porque Paulo, quando era Saulo, ele era perseguidor do povo de Deus. E eu não persegui o povo de Deus, eu persegui o próprio Deus. Sabe por quê? Eu falava que o Deus da terra era nós, o primeiro comando da capital. E eu, o Gargamel, nunca ia se prostrar a Deus nenhum, porque o Deus da terra era o primeiro comando da capital. Então a palavra também diz, não atentarás o Senhor seu Deus. Mas eu volto a te dizer, quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, esse propósito, ele vai se cumprir. Você querendo ou não, porque esse Deus é o martelo que esmiuça a peia. Esse Deus não pede peleja. Esse Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo, o princípio, o meio e o fim de tudo. Esse Deus é que amassa o barro. Esse Deus que é o olheiro. Tá entendendo? Eu era um cara que eu não temia o homem, não temia a carne, não temia o sangue, não temia ninguém. Porque é igual eu te dizia, eu falei no começo desse testemunho. A pessoa que eu mais amava foi tirada de uma forma brutal e eu tive que enterrar ela. Então eu tinha na minha mente, já caracterizado na minha mente, que se eu morresse, tanto faz. Mas eu ia ser um cara justo, certo e correto no mundo que eu achava que eu estava certo. Muitos criticam, muitos falam mal, mas eu aprendi muito dentro do cárcere, porque foi lá que eu tive a oportunidade também de conhecer Jesus. Foi lá que eu neguei Jesus várias vezes. Então, dentro desse 13 anos, eu tive uma saída. Fui para a colônia, já servi o crime organizado, primeiro escalão, chefe da maior facção criminosa, juntamente com os demais integrantes. O William Marcos Camacho, todos eles eu conheci, vivi, já saí numa missão. E quando eu saí em 2006, na Páscoa de 2006. No dia das mães que eu saí de novo, eu já saí com um salve que era pouca ideia, que ia parar o Estado, ia parar o mundo, para mostrar que o comando existia. E nós parou tudo e fizemos o que tinha que fazer. Dentro de 6 meses que eu estava na rua fugitivo, eu voltei novamente, tirei mais 13. Então, ao total, dentro de 26 anos que eu vivi no cárcere, eu fiquei 6 meses na rua. Nessa segunda vez que eu retornei, aí eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. Só que eu volto a te dizer, eu não acreditava que Deus existia. Eu não acreditava que existia o inferno.
Eu acreditava que aqui se faz, aqui se pagava. Eu era uma pessoa totalmente incrédula. Quando eu vi um crente, eu desviava. Nossa, sabe quando aí, o diabo foge da cruz? Eu era igual. Já. Mas quando Deus quer falar, quando Deus quer operar, você pode correr para onde for. Ele vai ao teu encontro. E Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer e da maneira que Ele acha. Ou, se sua vida está difícil, eu te apresento hoje o advogado dos advogados, Jesus Cristo de Nazaré. Voltando ao meu testemunho, dessa outra vez eu voltei como um dos maiores matadores do PCC, fora e dentro dos presídios, um dos maiores líderes da facção no meio dos 14, mais citado que é citado hoje no país. Uns já morreram e outros ainda estão vivos. Fui condenado e sentenciado pela mão do homem a permanecer por resto da vida na cadeia, ou morrer de morte matada ou de velhice. Mas continuei do mesmo jeito que eu era. Mas um belo dia, Deus mandou uma profeta me dizer que Ele ia tocar aonde eu mais amava, para que eu viesse reconhecer que Ele era Deus. E dentro de 15 dias, Deus tocou na pessoa que eu mais amava. Porque Deus, quando Ele quer, Ele faz. E Ele conhece o íntimo, profundo, o escondido do ser humano. Então a gente não tem para onde correr. Eu pergunto para a senhora, para o senhor, para todos que vão ouvir esse testemunho, qual é a sua luta? Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? O que está faltando na sua vida? Reconheça Jesus e Ele vai te mostrar. Sabe por quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E eu era incrédulo. Mas aí Ele tocou. Quando Ele tocou, eu era homem de coração duro. Eu não reconheci. Então muitas vezes você está passando luta, prova, situações que você não entende. Mas sabe por quê? Porque está faltando Jesus dentro da tua casa. Não estou mandando você virar crente, não. Não estou mandando você pôr terno e gravata. Nada disso. Não estou mandando você se vestir de crente e falar eu sou crente. Reconhecer Jesus é você permitir. Jesus, hoje, eu permito, alabaçura e candaraia, que o Senhor entra na minha casa, que o Senhor entra na minha parentela, que o Senhor entra no meio dos meus e faça parte da minha vida. Se você beber, se você fumar, se você matar, se você roubar, se você destruir, se você se prostituir, se você for para macumba, se você for idólatra, Deus vai te libertar. A liberdade, ela é muito boa, mas a libertação, ela vem por Ele. Eu não tenho o poder, porque se eu tivesse o poder agora nessa gravação aqui, eu ia libertar todo mundo. Mas eu não tenho esse poder. Hoje eu trabalho para um homem que tem um poder. Porque outra hora eu fazia tudo ao contrário. Mas eu tive a oportunidade. Você vai ficar assim até quando? Até quando você vai carregar um fardo que não é teu? Até quando você vai viver dessa forma? Se tem um remédio. Jesus. Psiquiatra não cura, psicóloga não cura, médico não cura, clínica não cura.
cadeia não cura. Quem cura é Jesus. Então, abra o seu coração hoje, nessa tarde, e tenha um encontro com Jesus no seu particular. E eu tenho certeza que Ele há de mudar a tua história. Então eu era uma pessoa totalmente sem escrúpulo nenhum. Tinha um coração de pedra. Mas um dia eu falei para Deus, eu falei, você fala que é Deus, por que você não me tira daqui? Aí numa véspera de Natal de 2007, dentro de uma cadeia de segurança máxima, à meia-noite eu ouvi uma voz, e essa voz, sabe o que ela me falou? Eu achei que eu estava ficando louco, porque só estava eu dentro dessa cela, no isolamento. Aí eu falei, sai daqui, Satanás. Aqui não, aqui é o Gargamel do primeiro comando da capital, aqui não vai chapar não. A voz se calou. De novo essa voz veio. Mas um brado que eu nunca tinha visto na minha vida. Pus até a mão no ouvido e falei, nossa, mano, acho que esse demônio é cabuloso, porque vai derrubar isso aqui, meu. Se derrubar eu vou embora. Porque ainda eu tô vivendo o velho homem. E a voz falou novamente para mim, mansa, quer ser feliz? Quer ir embora desse lugar? Quer ver os teus filhos? Quer ver aquela que tu ama? Quer ir para a parada 15 de novembro? Larga tudo que você tem e me segues. Eu serei o advogado, eu serei o juiz, eu serei o promotor e eu serei o advogado na tua vida. E eu, dentro do meu pensamento, eu falei, e aí, Senguibão? Porque o diabo não fala coisa boa. A gente é burro, mas não é tanto, né? Porque se todo esse tempo que eu fiquei mais trancado, o único remédio que entrava era esse aqui. Lá não tinha nada não. Era isolamento. Lá só entrava café, a janta e o almoço, e ponto. Quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, pô, não tem umas revistas aí não, irmão? Aí o policial bati lá, fez um barulho, o policial veio e falou, ladrão, tá tumultuando aí, vai tomar um pau. Eu falei, calma aí, senhor. Arruma uns bagulho pra eu ler aí, uns livros, alguma coisa, porque eu lia muito livro de terrorismo, eu gostava, né? Aí ele falou, aqui não tem nada disso não, meu amigo. Aí me deu uma Bíblia, nem dessa aqui, uma azulzinha, que lá só paga azulzinha, pequenininha. Só o Velho Testamento. Quer esse livro aí, ladrão? Eu falei, senhor, faz favor, não quero esse livro não, que eu tô muito louco, moro? Passou um dia, 2, 3, angústia, depressão, solidão, tristeza. Ele, opa, o que é, ladrão? Chega aí, senhor, vem logo aqui. Aí ele veio. O que é? Eu falei, me dá aquele livro azul lá que eu vou trocar uma ideia com ele. Então é dessa forma. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Porque eu não queria, mas a situação, o momento, o local fez que eu aceitasse. Então você está esperando o que para reconhecer Jesus? Muitas vezes Jesus está batendo na sua porta, batendo na sua casa, batendo no seu telhado. E aí, acorda para Jesus. Novamente vou tornar a repetir, não estou falando para você virar crente não, não estou mandando você pôr terno e gravata, não pôr roupinha de crente não, meu. O servo é aquele que reconhece Jesus hoje aí na tua casa, você, sua mãe, seu pai, que essa causa impossível aí vai cair sobre terra, sabe por quê? Ele é o Deus que faz todas as coisas e não há outro. Eu peguei essa Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, eu usava a Bíblia, eu tinha uma Bíblia, só que ela ficou apreendida. Todo lugar que eu chegava ela ficava apreendida, porque eu usava a Bíblia para marcar as responsas do comando, porque eu sabia que
Ali nem a polícia mexe. Eles pegam, guardam, quando você sai de lá eles te entregam. Pode passar 10 anos. Ele vai lá e te entrega. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho certeza que a palavra de Deus ninguém mexe, ninguém muda. O homem muitas vezes tenta, né? Mas eu falo para você com toda certeza, aqui ninguém muda. Mas ele muda o homem, muda história, muda cativeiro, muda casamento, muda a família, tira aquele que está lá, busca aquele que está em Lodebar. Entendeu? Ele cura câncer, ele cura AIDS, ele cura tumor, ele cura coisa que o homem não tem o poder. Mas essa palavra, ela tem. Porque essa palavra se chama Jesus. E aí eu comecei a ler. E com o tempo aí, lendo, né, e falei, não, puxa, mano. Aí cantou meu desinternamento, eu fui para um presídio normal. Só que ainda eu continuo o velho homem, né? Poder, fama, status, eu tinha tudo. Tinha a mulher que eu queria, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha dinheiro, mas preso. Tem esse detalhe. Tinha tudo como os demais hoje tem, como a facção hoje é mundialmente conhecida, os caras, vocês veem aí na televisão, helicóptero, isso, aquilo, nós tinha tudo. Mas não tinha liberdade, nem a carnal, nem a espiritual. Então eu tinha tudo, eu era chefão. E quando eu tive esse encontro com Deus, a primeira coisa que ele me falou, sabe o que foi? Larga tudo que você tem e me segue. Então muitas vezes essa bagagem que você está carregando aí, ó, do vício do crack, não é sua. Do vício da cocaína, da bebida, ó, não é sua. Um casamento mal sucedido, uma família mal sucedida, uma doença, um câncer, uma AIDS, um tumor maligno, não é sua. Essa bagagem não é sua. Entrega na mão do Senhor e tudo Ele fará. A palavra é bem clara, vem do jeito que estás. Deus não faz acepção de pessoa. O Deus que nós serve hoje, Ele não faz acepção de pessoa, porque senão eu não estava aqui testemunhando. E como tem muitos irmãos meus hoje testemunhando. Sabe por quê? Porque Deus vem para os loucos, para os desacreditados, para aqueles que ninguém dá nada, como eu, como você. Mas acredite, Jesus é a salvação da tua casa e da tua família. Mas continuando o meu testemunho, tudo isso aconteceu na minha vida para que hoje eu estivesse aqui, pregando o que Ele manda, o que Ele quer. Estou falando novamente, estou mandando você ir para a igreja não, que a igreja está cheia de coisa errada também. Eu falo com toda certeza. Hoje uma das maiores máfias está dentro do Evangelho. Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho é Jesus. Então se você olhar para a igreja que você vai, se você olhar para o pastor, se você olhar para o seu vizinho crente faz, o outro, não olha não. Porque o ser humano ele é falho, ele é errante, ele é pecador, ele é miserável. Mas o dia que você olhar para Jesus, se Ele não mudar a tua história, eu paro de pregar o Evangelho dele. Um dos maiores matadores do PCC, chefe do primeiro escalão. Eu entreguei tudo que eu tinha, fama, poder, status, para que hoje eu estivesse aqui. Aí eu falei, aí mano, eu trocava o maior papo. Deus gosta de intimidade. Não precisa ficar todo certinho, certo só teve Ele. E você viu o que Ele passou, o que Ele viveu. Então Ele passou tudo isso na cruz do Calvário para que hoje eu tivesse a oportunidade.
você e todos que estão aqui hoje. Então, vou te dizer, quando eu entreguei tudo na mão do Senhor e acreditei, Ele mudou minha história, Ele mudou meu cativeiro. E uma coisa que eu vou falar para você, o inferno ele existe. O inferno não paga lanche, o inferno não tem suco, o inferno não tem mercado, o inferno não tem padaria, o inferno não tem táxi. O inferno não tem piscina, o inferno não tem churrasco dia de domingo. O inferno ele existe, porque eu falava para Deus que o inferno era onde eu estava, aonde eu falava o inferno é a cadeia. Mas a cadeia que eu vivia preso, eu que plantei tudo aquilo, eu que quis tudo aquilo para minha vida. Porque depois que eu coloquei Jesus na frente, a minha história e minha vida mudou. E Deus me levou no inferno. Eu estava dentro de uma cela, eu vi minha alma sair do corpo. Assistiu aquele filme do Ghost? Da mesma forma. Eu vi minha alma sair do corpo e a voz dizia assim, me segue. E eu fui seguindo. Eu segui. Eu nunca vi um corredor daquele como eu vi naquele dia. Aí a voz falou, segue. Mas eu olhava nessa revelação, porque hoje eu tenho um conhecimento espiritual, foi uma revelação que Deus me mostrou. Naquela época eu achei que eu estava louco e a rapaziada dentro do presídio falou, irmão Gargamel chapou. Irmão Gargamel tu fala coisa com coisa. Irmão Gargamel não é mais o mesmo. Porque quando eu matava, roubava e destruía, eu era o cara. Depois que eu comecei a falar de Jesus, os caras falaram que eu estava chapado. Que eu estava com algum problema. E nesse dia Deus me levou. Nesse corredor. Eu nunca tinha visto a luz tão maravilhosa igual eu vi aquele dia. Eu me senti em liberdade. Parece que eu não estava preso. Sumiu tudo da minha vista. Grade, muralha, tudo. Eu sei que eu fui. E a voz falou, segue, pode seguir. Segue. E eu segui aquela luz. Chegou lá na frente, aí fez... Shum, igual você dá um zoom numa câmera. Fez zoom. Eu parei naquela porta. Quando a voz falou para mim, abre essa porta. Que eu abri aquela porta, era uma porta pequena assim. Desse tamanho a porta, meu caro ouvinte. É loucura para o homem. Mas hoje eu estou aqui, contando tudo isso. Foi loucura na época. Para os homens da facção, todos os policiais que cuidam dos presídios, falou que eu estava louco ou eu estava tentando fazer alguma coisa para fugir da cadeia. Porque eu era só Jesus na causa. Eu mesmo falava, esse cara é só Jesus. Mas nós não tínhamos sabedoria, nem entendimento que a palavra Jesus é forte e é viva e eficaz. Senão eu não tinha passado tudo isso que eu passei. Mas eu tenho certeza que eu vivi tudo isso e hoje eu estou aqui vivo, é para te dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Tá bom? Então essa porta, quando eu abri essa porta, saiu um demônio de um prédio de... Ele era o tamanho de um prédio de uns 30 andares. E esse demônio ruivava, e eu apavorado no sonho, para mim era um sonho. E eu apavorado, querendo sair daquele sonho. Quando você tem sonho, pesadelo, você sabe como que é. E eu apavorado, e a voz falava, nunca mais você se prostra a esse Deus. Nunca mais tu adora esse Deus. Toca, homem. Toca, homem, toca, homem, toca, homem. Eu toquei, eu voltei. Quando eu toquei, eu peguei no demônio, era carne pura. Então o diabo existe. O diabo não é imaginação, não. O diabo é o cigarro, o diabo é a cocaína, o diabo é a maconha,
O diabo é a cachaça, tudo é um demônio que Deus me mostrou, tudo é um demônio. A prostituição é um demônio. Você que deixa sua mulher em casa e sai com outra mulher é um demônio, é um espírito ruim que está no seu corpo. Então tudo é um demônio. E Deus me mostrou o demônio que eu adorava. E ele falou para mim nunca mais adorar aquele demônio, que a partir daquele dia ele ia ser da minha vida. A partir daquele dia, ele ia mudar a minha história. A partir daquele dia, ele ia me dar um novo caminho. E foi assim que eu comecei a aprender a conhecer Jesus. E eu era rebelde ainda. Ele me mostrando tudo isso e eu continuava líder, chefe do primeiro escalão do PCC, o primeiro comando da capital. Muitas vezes, nas ideias, nós falava de Jesus, eu já falava de Jesus, os caras, muitos não aceitavam. Mas hoje, os que não aceitam têm que respeitar, porque hoje Deus está em todos os lugares. Hoje Deus está visitando a tua casa, hoje Deus está visitando a tua família, hoje Deus está visitando os hospitais, hoje Deus está visitando a tua parentela. Hoje Deus está visitando aquele filho que está no esquecimento. Você que é mãe que tem filho no cárcere, hoje Deus está entrando dentro do cárcere para visitar. Então Deus entra em todos os lugares, aonde o homem imagina e aonde o homem não imagina. Então foi dessa forma que eu conheci Jesus. Demorei a reconhecer, mas 2007, novamente já estava dentro de uma cadeia de segurança máxima. Véspera de Natal, à meia-noite, essa voz veio e perguntou o que eu queria que ele fizesse na minha vida. Não prometi nada, só falei para ele, aí, Seguibão, se você é cabuloso, me tira desse lugar, porque se você me tirar desse lugar, quando eu sair na rua, eu vou pregar o teu nome e vou falar que o Senhor é o Deus vivo, que o Senhor cura, salva e liberta. Fiz esse voto na minha mente. Passou 30 dias, cantou minha desinternação do castigo. Já fui para o convívio, fui para a penitenciária de Lavinha 2. Eu era um preso que só vivia em Venceslau, nem Venceslau 2 me queria mais, nem presídio nenhum. Eu cheguei em Lavinha 2 porque quando Deus quer, eu torno a repetir, até o diabo obedece. Um homem que o sistema já tinha renegado. E quando eu fiz um voto com Deus no meu pensamento, 30 dias eu fui para Lavinha 2, cheguei nessa penitenciária, na inclusão tinha mais de 30 homens para adentrar o presídio. Tinha vários chefes da facção. Nessa época, Deus já tinha trabalhado na minha vida, eu cometi 12 agressões, já tinha que ir dentro da facção criminosa tem uma disciplina, uma regra a seguir. Eu agredi 12 vezes. E os caras falaram, pô, o irmão tá fazendo uma pra sair do crime e tal, e pá. Teve uns irmãos que até falaram, pô, irmão, nós não tá te entendendo e tal. Mas não é pra entender. Sabe por quê? O trabalhar de Deus é loucura para o homem. Nem eu tava entendendo. Mas Deus já tava no negócio. Deus já tava trabalhando e eu não tava entendendo. Cheguei em Lavinha, eu estava excluído por indisciplina. Mas dentro desses 30 homens do PCC, o diretor-geral, porque chega a lista na mão dele, ele olhando os nomes, aí falou, poxa, Márcio dos Santos Araújo, 09452. Ixi, esse aí é o Gargamel. Não chamou irmão nenhum, mandou chamar eu para conversar. Aí o policial viu um monte de polícia e falou, quem é o Gargamel? Aí eu falei, sou eu, senhor. É você que é o chefão do PCC? Eu falei, não, senhor, eu não sou mais chefe de nada, não. Hoje eu busco a Deus e tal, tô sossegado, tô louco para ir embora e tal. Ah, buscar a Deus. O diretor quer falar com você.
Então, eu vou te dizer que para Deus não tem causa impossível. Ou, para Deus, vou tornar a repetir, para Deus não tem causa impossível, senão não estaria aqui testemunhando que Ele é Deus. Então, 30 homens, Ele escolheu eu. Eu cheguei lá, esse diretor falou, ó, Gargamel, vou te falar uma coisa, presídio nenhum te quer mais. Se você não ficar aqui, eu vou te mandar de volta pra tranca. Eu falei, não. Eu falei, não, doutor. Eu falei, não, doutor. Me dá uma oportunidade aí. Eu quero ir embora desse lugar. Aí ele olhou assim e falou, então tá bom, Gargamel. Nós vai te dar uma oportunidade. Adentrei, tirei 15 dias de prova no castigo, juntamente com os demais presos, fomos espalhados dentro dos pavilhões. Tô lá, já não tô muito assim, já tô alegre, falei, mas já tô de boa, já fumei perdão a palavra, fumei uma maconha, já falei, não, a maconha aqui já tá tudo nosso. Já me deram um celular, porque independente de eu já não fazer mais parte do crime organizado, mas sempre fui muito bem conceituado. Aí os caras já me deram um celular, já, não, o irmão vai ficar aqui com nós, tá, irmão? Aí eu falei, da hora e tal. E aí já esquecido de Deus, já é a realidade. Já esqueci do voto, já tô a milhão. Aí, pá, visita, do nada eu tô passando assim, tinha acabado de cheirar uma cocaína. Fui lá no QG, dei um tiro, numa cocaína 100%, porque nós falávamos que nós era 100%, então eu falava, não, só uso se for coisa 100%. Coisas eu não quero. Porque eu me sentia 100%. Mas mal sabia que 100% era Jesus Cristo de Nazaré, o grandão da Galileia. Só que o grandão tá trabalhando e eu tô... Aí eu dei um tiro na cocaína e falei, pô, irmão, eu vou aqui e já venho. Quando eu saí, eu encontrei uma senhora de idade, a senhora grudou na minha mão, essa senhora já estava tomada no Espírito Santo, falando em mistério. Falou, rapaz, Deus manda te dizer assim nesse dia de hoje. Ele ouviu a tua oração. E Deus manda te dizer mais. Que Ele vai te dar o que tu pedes. Mas ai de ti se matar, roubar e destruir. Porque o Deus que até hoje fechou a tua sepultura é o Deus que vai abrir ela. Eu te deixo a paz. Eu sei que quando a mulher largou minha mão, eu caí chorando. E já não senti mais o... Eu voltei careta. Já não senti mais... Eu tava loucão de pó, já voltei careta. Então, essa mulher falou isso pra mim. E eu recebi, eu recebo porque eu falei, poxa... Depois eu comentei dentro da cela com meus irmãos. Falei, poxa, irmão, a tia falou uns baratos. Só eu sabia, eu não contei pra ninguém. Falei, mano, os caras, pô, irmão, você não tá chapando não. Eu falei, sangue bom. Que eu era só Jesus, né? Eu tinha autoridade, tinha autonomia, independente, eu era autoritário, porque nem eu sabia essa autoridade, quem dá é o próprio Deus. Porque Deus primeiro, Ele conhece a terra para depois Ele exaltar a terra. Não é diferente na sua vida hoje. Meu Deus manda te dizer assim, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Ele manda te dizer com a autoridade do Espírito Santo o que queres que eu te faça. Mas me reconheça primeiro e venha do jeito que estás, porque eu vou te mostrar que eu sou Deus, como eu fui na vida desse aí, ó. Esse aí não era ninguém, esse aí era lixo, esse aí era monturo, esse aí era pó, esse aí era cinza. Esse aí ninguém dava nada, a família renegou, a mulher renegou, os filhos renegou, a sociedade condenou, mas eu levantei. E hoje ele fala no meu nome, Alabassuri Candaraia. Ele fala o que eu mando e prega o que eu quero. E eu te falo hoje, qual é o teu problema? Meu Deus é o Deus que derruba a muralha. Meu Deus é o que ressuscita dos mortos. O meu Deus é aquele que cura, salva e liberta. Qual é o teu problema, amigo?
Vem, que eu vou te mostrar que sou Deus. Como eu fui na vida desse tal. Hoje ele tem nome, hoje ele tem casa, hoje ele tem família, hoje ele tem história e hoje ele é servo do Deus Altíssimo. No mundo que eu vivia eu era rei, mas eu não tinha coroa. E hoje eu sou servo e eu tenho a minha coroa, porque eu sei que o Deus que me trouxe, o Deus que me lavou, o Deus que me remiu, é o mesmo Deus que quer transformar a tua vida, a tua casa, a tua parentela. Oh, acorda! Hoje Jesus te chama pelo nome, não é por vulgo não. Ele dá identidade, ele dá nome, ele dá paradeiro. Ele está atrás de você, que acha que está tudo acabado como esse aí achava. Esse aí chegou um dia a me falar, sabe o quê? Me pediu, sabe o quê? Uma morte digna. Porque esse aí, apesar de tudo, ele tinha um coração temente. Nem ele sabia. Porque eu não escolho por aparência, eu não escolho por status, eu não escolho por méritos, eu não escolho por nome, eu não escolho por classe social. Eu escolho aqueles que verdadeiramente reconhecem que eu sou Deus. E esse aí, não era ninguém, não era nada. Esse aí hoje é o meu filho amado, que fala só o que eu quero e o que eu mando. Então Deus está te perguntando hoje, o que você quer de mim? Quando você ouvir esse testemunho e esse relato, Deus pergunta para você hoje, o que você quer de mim? Que eu vou fazer. Não quero saber o que você é, o que deixa de ser. Porque esse aí era tudo isso que ele falou aí, muito mais. E hoje eu tirei. E tirei com honra, com braço forte e com humildade. Porque eu sou um Deus que quando eu tiro a pessoa do lixo e do monturo, é para levantar e colocar no meio dos príncipes, para que o meu nome venha a ser exaltado. Então, se você crê, hoje Deus está te fazendo um convite. Que a glória da segunda será maior do que a primeira. Se você crê, aquele que está desenganado, Jesus vai encontrar ele. Se você crê, ele vai te dar tudo que você pede. Ele é dono do ouro e da prata, viu? Você pode pedir o que quiser. Ele vai te dar. Mas primeiro reconhece ele como o dono do mundo. Porque eu falava, quem manda fora e dentro dos presídios somos nós, o primeiro comando da capital. O Deus da terra é o PCC. E eu, Gargamel, não se prostro a Deus nenhum. E eu me prostei. Porque quando ele quer, ele toca onde você mais ama, para que você venha reconhecer que ele é Deus. Glória a Deus. E o dia que eu reconheci Jesus, eu caí de cara no pó, dentro de Presidente Venceslau II. E sabe que a voz me dizia, é cara no pó. Sabe por quê? Hoje o leão vira ovelha, porque eu sou o Deus da terra, caco, barro, cara no pó. Sabe por quê? O leão hoje vira ovelha. Glória a Deus. Aleluia. E eu não estava entendendo nada, e a galera do PCC muito menos. Só os grandão, hein? Presidente Venceslau II. Só os grandão. E para te mostrar quando Deus está no negócio,
Quando eu levantei, minha cara estava tudo marcada do chão e não tinha ninguém me segurando e ninguém perto de mim. O próprio Espírito Santo de Deus apertava a minha cabeça. Você está ouvindo esse testemunho? Vai precisar passar tudo isso que eu passei para reconhecer Jesus? É por isso que ele está colocando homens igual eu, igual muitos aí que vocês ainda vão ver nesse canal, falando do que Deus é capaz. Muitas vezes, você está com um pequeno problema e está achando que não tem solução. Aí vai atrás do vizinho, vai atrás da vizinha, vai atrás de advogado, vai atrás de médico, vai atrás de juiz, vai atrás de promotor, vai atrás disso. Poxa, pega o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E Deus está falando para você hoje. Ele não quer nada de você não. Ele só quer te levar para o céu. Deus não cobra nada não, viu, amigo? Porque Ele me tirou de dentro da cadeia, Ele não cobrou R$1. E eu tinha mais de 30 advogados, porque o cara que é chefe dos escalão, ele tem advogado, ele tem casa, ele tem carro. O PCC dá tudo hoje, que vocês estão vendo aí na televisão. O comando dá tudo, o PCC dá o que você quer. Só que ele não te dá paz, ele não te dá alegria, ele não te dá felicidade. Isso aí só Deus pode. E até lá dentro hoje é reconhecido isso, viu? Porque hoje é pregado o evangelho dentro de todos os presídios. Na nossa época não podia pregar. Os caras falavam, tá com fraqueza, irmão. E você, que já foi ex-presidiário, ou até mesmo ainda está no crime, tá vendo o meu tamanho? Olha o tamanho da Bíblia. Porque os caras falam, irmão, vai largar a caminhada, vai se esconder. Amigo, não dá para se esconder aqui não. Você tem que desmascarar Satanás. E para você desmascarar Satanás, é só você fazer. Você não precisa falar para todo mundo ouvir não, fala no seu particular, Deus. A partir de hoje, eu deixo o Senhor trabalhar na minha casa, e na minha família, e na minha parentela, que Ele vai fazer a diferença. Eu achava que eu era o cara, mas hoje eu reconheço que só tem um cara, e Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez nós estávamos numa ideia dentro de Venceslau, só os papapá da maionese, os cabulosão, e nós numa ideia, num debate aí, tava, né, mano, Marcola, os demais irmãos, nós estamos trocando uma ideia, um papo. Aí um irmão, né? Sempre tem aquelas pessoas que idolatram muito o homem, idolatram o dinheiro, idolatram o carro, idolatram o esposo, idolatram o marido, idolatra tudo, mas esquece de idolatrar a Deus. Deus fica sempre em segundo plano. Mas quando o bicho pega, oh meu Deus, não deixa, oh meu Deus, por favor, oh meu Deus. Todo ser humano ele é assim. Eu também era assim. Então nós numa ideia, num papo, né? Aí o irmão, aí tem um irmão nosso falou, não, mas é o comando, eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava um pouco, né, mano? Já tinha um pouco de sabedoria. Aí o irmão falou, não, irmão, mas pô, nós é 100%, tá ligado e tal, e pá, e tal, e pá. Aí eu falei, não. Aí eu falei, nada disso, meu. Aí eu falei, irmão, 100% aqui, sabe quem é? Nós não é 100%, irmão. Nós é 99%, olha lá. Aí o irmão já se levantou e falou, pô, irmão, você tá falando que nós não é 100%, nós é o comando e tal. Eu falei, mano, 100% só tem um e eu vou te mostrar. E aí, irmão, nós tudo louco, bebendo, cheirando. Aí eu falei, pega a Bíblia aí que eu vou mostrar pra esse irmãozinho aí que é o 100%. Aí o próprio chefão da nossa facção falou, caramba, Gagamel, parabéns, hein? Agora sim, porque ele, William Marcos Camacho, ele é o do maior leitor da Bíblia. Eu li a Bíblia 2 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Ele já leu as 40. E ele te fala de Gênesis a Apocalipse o que você quiser. Entendeu? Aí ele falou, ô irmão, parabéns. Agora eu estou gostando de ver, você está aprendendo a ser sábio. Então, para você ver, o crime organizado hoje
É uma das maiores facções do país. Os 16 mandamentos saiu de dentro da Bíblia. Mas sabe para que isso? Para que hoje eu estivesse aqui falando que só Deus liberta, só Deus cura, só Deus salva e só Deus muda a história e o cativeiro de um ser humano. Hoje tem muitos homens entregando o papel e indo para a igreja. Cansado. Não é 1 ano, 2 anos preso, não. É 25, 26, 27, 30 anos. Porque agora tem uma lei que só sai com 40 anos. E olha lá. Porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Essa luta ela é espiritual. Então tudo que você está passando hoje, tudo que você está vivendo aí, meu amigo, minha amiga, meus irmãos que vão ouvir esse testemunho, tudo que você está vivenciando e vivendo hoje, isso é uma luta que não é sua. Porque a luta é espiritual. Entre o bem e o mal. E eu falo para você. Hoje lá dentro, você sai da facção, o próprio líder, o chefe de tudo fala, ó, pode ir lá, irmão. Ó, irmão, dá licença aqui, eu tô cansado. Entendeu, irmão? Eu cansei. Não devo nada, tô de boa. Irmão, a partir de hoje eu tô indo pra igreja lá. Ó, irmão, vai com Deus. Irmão, se você não se adaptar lá, pode voltar para cá que você tem o seu lugar. Então é dessa forma que Deus manda te dizer hoje. Nada é impossível para Deus. E quando Deus quer, até o diabo obedece. Uma vez o meu genro foi no Pai de Santo, que nós ia meter um assalto a banco. E meu genro falou, pô, vou lá no Pai de Santo lá pra, né, mano, ver como é que vai ser a pegada e tal, e pá. Falei, vai lá, né, meu, pá, desenrola lá, filhão. Pá, ele foi lá. Aí ele falou que, né, mas chegou lá, o Pai de Santo tava tudo, pá, charuto, e começou a falar, e ele, aí, mano, como é que vai ser a caminhada lá? Ele falou, vai ser assim, assim, assim. Aí o Pai de Santo engasgou lá, parou de falar, ficou só fumando. Ele falou, e aí, sangue bom, e aí, sangue bom? Porque o sangue bom é falado até dentro das cadeias, viu? Porque o sangue bom, ele está em todo lugar. É o sangue carmesim. É aquele sangue que foi derramado da cruz do Calvário, para que hoje eu estivesse aqui testemunhando que Jesus reina e vive. Então o Pai de Santo parou nas ideias, o irmão e meu genro falou, e aí, sangue bom, qual é que é a pegada e tal? Não vai dar o resumo da pegada e tal? Ele falou, é só até aqui, viu, varão? Só até aqui, rapaz. É só até aqui que é varão, porque ele é afastado hoje do caminho, então ele é varão. É só até aqui, viu, varão? Porque daqui pra cá, ó, só quem fala é o homem de branco. Então Deus manda te dizer hoje que a situação que você está vivendo é porque você está querendo, mas se você entregar na mão do Senhor, a partir de hoje, o homem de branco vai começar a trabalhar. Então o demônio, ele é limitado. E esse Deus que eu sirvo hoje, ele é sem limite, meu amigo. Senão eu não estava aqui. Satanás pedia a minha vida dia e noite. Isso foi profetas que me falaram, pessoas que eu nunca vi que Deus manda dentro das cadeias. Mas sabe por que Deus não entregou? Porque aonde há propósito, Deus vai fazer. E aquele que não tem propósito, busca o seu propósito hoje. É reconhecer Deus. Eu era um projeto falido, meu amigo. Eu era um projeto falido. Reconheci Deus. 90 dias, não foi 90 anos, não. O homem condenado a morrer ou de morte matada ou de velhice na prisão. O homem que já tinha sido abandonado pela família, por todos. Ninguém acreditava mais. Minha irmã, quando morreu, deixou a casa que eu moro hoje. Porque eu falava, poxa Deus, eu vou entregar tudo que eu tenho, mano. Porque ele falou pra mim, entrega tudo que você tem, você só vai sair com a roupa do corpo. E eu era o cara, hein?
bababá da maionese. Mas não vivia em liberdade, vivia só dentro da prisão, espiritual e carnal. E ele me fez esse propósito. Ele falou, larga tudo que você tem, eu vou te tirar daqui só com a roupa do corpo. Eu falei, nossa, mano. Mas aí eu não... Eu pensei, eu falei, pô, será que esse cara é cabuloso assim mesmo? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, não. Mas Deus conhece, antes mesmo de você pensar, antes mesmo de falar, tudo que vai acontecer. Aí, minha irmã, essa minha irmã que eu falei no começo do testemunho, só ela me escrevia a carta. E ela escreveu uma carta antes de morrer, falou assim, quando eu morrer, esses 2 cômodos que eu moro aqui, vai ficar pro meu irmão que tá lá na cadeia, que era eu. O homem condenado pro resto da vida na prisão, mas minha irmã ainda acreditava que eu ia sair. Eu já não acreditava mais. Eu só pedia para Deus me dar uma morte digna. Falava, Senhor, eu sei que eu não presto, eu sei que eu não valo nada, eu sou lixo, eu sou a pior espécie dessa terra perante os olhos do homem. Mas eu sei que o Senhor é Deus, só me dá uma morte digna. Eu falava no meu pensamento. Só pedi uma morte digna para Deus, mais nada. E essa minha irmã, antes de morrer, ela escreveu uma carta. Sabe o que ela escreveu na carta, caro ouvinte? Quando eu morrer, a minha casa vai ficar para o meu irmão Márcio. E ela faleceu de câncer nos ossos. Isso eu vim saber quando eu saí para a rua, 2017. Que minha Liberdade cantou em 2017. Mas aí eu já estava com o Grandão da Galileia na pegada. Aí ela escreveu isso. Eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu saí na saidinha temporária. Ela escreveu. Ninguém sabia dessa carta. Mexendo nas coisas dela, meu irmão achou. E ela pôs, mesmo assim, eu torno a repetir. Porque hoje eu choro. Eu era um homem que eu não derramava uma lágrima. A única vez que eu derramei a lágrima foi na beira do caixão da minha mãe. E eu prometi que eu nunca mais ia chorar por ninguém. E não ia ter misericórdia nem piedade de ninguém. Só que eu ia ser um cara justo e correto. Só não ia matar pessoa humilde. Mas pessoa que estava na vida que eu vivia. E pessoa que tinha muito poder, era nós que estava. E minha irmã escreveu isso. Aí o que aconteceu? Ela faleceu. Aí meu irmão mais velho morava na casa da frente. Sabe o que o meu irmão mais velho falou? Aí ele abriu, que era separado, ele abriu e pegou os outros 2 cômodos. Aí meu irmão foi lá, né? O irmão meu foi lá e falou, pô, meu, você não viu a carta que a Daí deixou aí, que esses cômodos aqui é do Márcio e tal. Ele falou, meu, o Márcio, meu próprio irmão, meu sangue. Falou, Márcio vai morrer na cadeia, meu. O Márcio não tem mais jeito, não. E abriu e tomou a casa. Mas mal meu irmão sabia que eu já estava no propósito do Senhor. Mal meu irmão sabia que Deus já tinha se levantado do trono a meu favor. E Deus hoje quer levantar do trono ao teu favor. Qual é a causa que tu acha que é impossível para você? Hoje Deus manda te dizer que Ele levanta ao teu favor se você reconhecer qual é a causa impossível para você. Está entendendo aí o que Deus está dizendo, caro ouvinte? É dessa forma que Ele trabalha. Meu irmão foi lá, meu irmão falou dessa forma, meu sangue, meu próprio sangue. O Gagamel, o fim do Gagamel é morrer na cadeia, o Gagamel não vai vir para a rua nunca. Mal ele sabia que Deus já estava trabalhando a meu favor. 90 dias. Deus me tirou do cárcere, Deus mudou a história, Deus mudou meu cativeiro. Deus me fez um novo homem. Eu entreguei tudo que eu tinha. Cheguei na ventana nos meus irmãos e falei, ó irmão,
A partir de hoje eu estou dando tudo que eu tenho. Eu vou sair daqui só com a roupa do corpo. Meus irmãos falaram, poxa, o irmão chapou. Nosso irmão tá louco. Dentro de 90 dias, Deus apagou meu nome do sistema. E sabe o que ele me falou antes de vir minha liberdade, 15 dias antes? Ei, meu filho, eis que hoje eu desço uma caneta de ouro do meu trono espiritual, porque a luta é espiritual, não é carnal. Eis que hoje eu desço uma caneta de ouro e coloco na tua mão para que você venha escrever a tua história. E hoje eu estou aqui testemunhando que só Deus tem o poder de mudar a história de um ser humano. Só Deus tem poder de libertar e de curar qualquer enfermidade, qualquer situação que você achar que está impossível. Então eu sou testemunho vivo. E hoje, a casa que o meu irmão falou que eu não ia morar, Deus me deu ela, eu moro nela. Hoje eu trabalho, hoje eu tenho emprego, tenho família. E hoje eu prego porque Ele vive. Sabe por quê? Porque Ele vive. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Então, quando você reconhecer Jesus, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. É até aqui que eu vou. Eu deixo a paz para todos vocês. E acredite, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Não desiste não, porque o diabo quer isso aí, que você desista. Acredite que tem um Deus que pode mudar a tua história. Amém? Deixa a paz a todos, em nome de Jesus. Diácono Márcio, diretamente da Zona Leste de São Paulo. Forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.